Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite a todos. Farei a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, o item 5. Trabalhadores do Senhor. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. E clamarão: graça, graça, Senhor. E lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos? Que recusastes estender a mão ao fraco e o esmagastes ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procurastes na terra vossa recompensa nos gozos e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais que deveis pedir. As recompensas celestiais são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu. Que assim seja. Queridos amigos, irmãos, companheiros, companheiras do Ideal Espírita, nossos votos de que façamos a compreensão mais profunda que merece o nosso codificador na noite de hoje. A lição do Evangelho desta noite, tirada ao acaso, nos fala desse trabalhador da última hora que mostra sua coragem e determinação e assombra pelo seu conhecimento, apagando a própria luz, que é o caminho de qualquer de nós que ousamos ou queremos ser espíritas. Allan Kardec é este homem que apaga a si mesmo, que na sua missão profunda traz um exemplo para cada um de nós, que o grande desafio é ser o último para ser o primeiro. É da natureza da missão que ela só apareça pela sua obra e não pelo anunciar-se como missionário. Para compreendermos a extensão deste homem, a profunda missão que nos traz o exemplo, temos que acompanhar o seu dia a dia, o seu esforço, o sofrimento, para empreender esta obra tão grande que é a doutrina espírita. Esperamos que na noite de hoje, em nossa reflexão, possamos trazer um pouco, já que Kardec é do conhecimento de todos nós, e amanhã é o seu aniversário.
para entendermos então a extensão deste trabalho, da missão deste homem, este homem que ocupa um lugar estratégico no início da doutrina. Temos que entender o que acontecia historicamente à época. A humanidade estava cansado de anos de opressão teológica, clerical. Havíamos passado pela Santa Inquisição, 1000 anos de opressão, mas o homem chega em plena modernidade e grita independência, porque agora não somos mais dominados pela truculência, pela ditadura, pelo dogma da fé. É chegada a hora que o homem precisa ter a sua liberdade de expressão e de pensamento. Nascia, naquele momento, o iluminismo francês, o século das luzes, em que não seria alguma instituição que iria dizer o que eu devo ou não pensar. Mas o homem agora gritava por liberdade de pensamento. Nasciam as escolas libertárias, nascia o pensamento e a escola nas ruas. Era o período pré-revolucionário da Revolução Francesa. Tão grande foi este momento, que naturalmente o que precede as grandes transformações é o caos. Foi preciso que um período de terror, foi preciso que um período de questionamento preparasse a terra para o advento de um pensamento novo. A história da humanidade é uma história em que um evento se sucede a outro. Tivemos a infância da humanidade, tivemos a adolescência, o questionamento. O Evangelho de Jesus proclamou a verdade para o mundo, mas precisamos de 2000 anos para preparar a interpretação, a chave destes mistérios. Então tivemos todo esse preparo, essa mudança do pensamento. E é nessa França, renovada pelos ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, que aparecem as condições para desenvolver o pensamento. O menino Kardec, o menino Hippolyte Léon Denisard, que é o verdadeiro nome de Allan Kardec, que todos já sabem, não precisamos nem fazer uma digressão nesse sentido. Mas ele estuda com um grande pedagogo, Pestalozzi, na Suíça. Pestalozzi é um protestante, alguém que tem uma visão extraordinária no sentido de se trazer a Bíblia, a leitura e o pensamento religioso às crianças. É o primeiro que proclama que a criança deve ser vista como criança, não como um adulto em miniatura, como a escolástica até então proclamava. Pestalozzi faz uma revolução no conhecimento, na pedagogia, na importância da criança trazer todo o conhecimento que nela está, na espiritualidade. E Allan Kardec, ainda nominado como Hippolyte, recebe essas instruções com o seu mestre, Pestalozzi. Então ele é preparado. Logo aos 15 anos começa a se destacar, logo o substitui. E ele se prepara nos campos da física, da química, da biologia, do conhecimento das línguas, onde era a sua escola em Verdun, era um cantão da Suíça que se falava alemão, então ele falava francês, falava alemão, estudava várias línguas, conhecia da cultura e tenta levar este método da pedagogia para os adultos. Era necessário ter clareza nos princípios filosóficos e científicos. À época havia um filósofo chamado Augusto Comte, que proclamou o positivismo. E esse positivismo era a ideia de que só a ciência trazia a verdade. Era importante nessa sociedade que havia reprimido toda a opressão clerical, uma sociedade profundamente materialista. Uma sociedade em que nós tínhamos agora, após anos de opressão, que inaugurar o período da razão, da ciência. E o professor Hippolyte, pedagogo, que faz um trabalho notável em vários campos do saber, traz essa forma de estudar, de ensinar. E tudo que observa é preciso ter clareza, é preciso ter didática. É uma pessoa
é um homem circunspecto, é um homem preparado, é um homem que acredita na ciência e não na subjetividade. Pelo positivismo, o que importa é o que é objetivo, o que é claro para todos, o que vem dentro da mente, o que você sonha, o que você acredita, isso não importa. Para a compreensão positivista da época, era esclarecido que havia o período da infância da humanidade, que é o período teológico. Depois passávamos ao período metafísico, onde nós construímos fundamentos do conhecimento a partir de ideias não verificáveis, até chegarmos no período da maturidade, que é o da ciência. Então vivimos a era do chamado cientificismo. E o professor Hippolyte é este homem que acredita na ciência. E como todos nós sabemos, o mundo de uma hora para outra foi tomado de fenômenos paranormais. Começou em Huddersville. Começou se manifestando na forma de pancadas. Depois, fenômenos que foram transformados à conta da mediunidade. Em Paris e em toda a França, começam os fenômenos das mesas girantes. E ele, Hippolyte, não acredita nesses fenômenos. Porque, naturalmente, ele estudava sobre o magnetismo. Era discípulo de Mesmer. Na época, o magnetismo era considerado também ciência. Quando ouve falar das mesas girantes, ele, pelo próprio caráter do seu cuidado de observação, ele não se entrega com entusiasmo. Com certeza, as pessoas falam que elas dão mensagens, elas se explicam, elas trazem o conhecimento e respondem a perguntas. Ele não acredita naturalmente. Como? A mesa não tem nervos, não tem cérebro. Não tem nada que possa manifestar isso. É apenas um fenômeno do magnetismo. Naturalmente, é algo que acontece a partir da emanação energética daqueles que fazem parte das reuniões, tocando as mãos e por aí vai. Até o momento, de maneira rápida, nós vamos passando aqui a história, ele se dá conta de que realmente há algo muito maior por trás. E uma certa noite, encontrando com o Sr. Baudin, fala de suas filhas de 12 e 14 anos, onde houvera obtido várias respostas a perguntas complexas e anotado em vários cadernos aquelas perguntas e respostas. E passa este homem, professor Hippolyte, para que possa fazer a análise daquele material todo ali colocado e, quem sabe, organizar o seu estudo. Mas o professor Hippolyte não para por aí. Porque à medida que vai organizando este conhecimento para si, aos poucos a espiritualidade agora já manifestando, esclarece que faz parte de uma missão. Mas um detalhe, não abra a boca, não fale, porque são muitos os percalços e a missão só se realizará o dia em que a obra se materializar. E se eu não conseguir cumprir, outro a cumprirá. Porque é da natureza da proposta espiritual que muitos reencarnem para desenvolver o grande trabalho, o grande desafio. E o professor Hippolyte era aquele que tinha a melhor condição na época. Tinha condições de humildade, circunspecção, cuidado, clareza e se preocupa com a didática. E se preocupa com a pergunta. E o grande desafio de Kardec, para nós, o que ele nos traz, é a sua forma de conduzir o conhecimento. Mais importante do que ler toda a obra que Kardec nos deixa, é compreender de que forma ele o fez. De que forma organizou o seu pensamento, ou seja, estudar a obra kardeciana é estudar uma forma de pensar, de raciocinar e entender. E aí nos perguntamos, e por que o nome Kardec? E não o seu nome de professor Hippolyte? Porque ele era muito conhecido já na França, e era necessário que ele passasse de forma apagada, que a obra falasse por si mesmo, que era uma obra coletiva, enquanto na Torá nós temos uma revelação individual de Moisés, em Cristo, em Jesus, o Evangelho tem a revelação individual, o Espiritismo nascente é uma doutrina coletiva. E este homem que se apaga, este homem que enfrenta os percalços, adota um pseudônimo
de uma existência passada em que ele houvera recebido o nome de Allan Kardec. Ele nasce, então, com o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, Allan Kardec. Nasce quando este nome é colocado na obra. Porque o professor Hippolyte simplesmente passa a ser conhecido como Allan Kardec, que é um pseudônimo, mas pouco a pouco vai coroando, vai se tornando este missionário, à medida que a obra se concretiza. Meus amigos e irmãos aqui presentes, gostaria de enfatizar como é importante. Claro, já vimos filmes de Allan Kardec, obras, biografias, mas não paramos para pensar essa rotina, essa forma de desenvolver o conhecimento. E é isso que é o grande desafio para todos nós. Conhecer Kardec, conhecer a missão deste homem, é conhecer a obra, é conhecer o dia a dia, tanto do seu trabalho na Revista Espírita, muitos não a conhecem, em 12 volumes. Podemos, então, ler ali um extrato no livro Obras Póstumas e ter um conhecimento dessa rotina e trazer para nós como é o procedimento de um trabalho espiritual. Porque todos aqui, sem exceção, poderão ter esta ou aquela tarefa, esta ou aquela missão. E é da missão e da tarefa que seja anônima. O grande diferencial da doutrina espírita é nos colocar o Cristo anonimamente, de tal forma que não sabe a mão esquerda o que faz a direita. É orar em segredo, é trabalhar e a obra aparecer, mas a obra do Pai, a obra do Cristo. De tal forma que compreender a grandeza dessa missão é primeiro o homem que renuncia, o homem que se apaga, o homem que cotidianamente aguenta todo tipo de adversidade. E após, quando ele narra em Obras Póstumas, quando ele houvera sido orientado pelo Espírito de verdade que o orientava, o Espírito de verdade orientou acerca dos percalços que ele teria, das grandes dificuldades. E fica bem claro que muitos ali afastariam assim que se dissesse das dificuldades pelo caminho. A gente gosta muitas vezes do resultado, não do esforço para chegar lá. E o que é interessante, os espíritos da codificação não têm nenhuma certeza que o trabalho irá se concretizar pelas mãos de Kardec. Isso é fundamental. Há todo um trabalho de seja discreto, Hippolyte, seja discreto, meu irmão. É da essência que você tenha todo o cuidado, revise o seu trabalho. E olha que vinha a psicografia, vinham mensagens e mensagens, e várias vezes ele apresentou a mensagem, está bom? E a crítica era construtiva. Cuidado, revisa da página tal a tal. Revisa o texto recebido. E ele revisava. Voltava a apresentar para os espíritos da codificação. Não, segure para mais um mês antes de você fazer novamente a revisão. Porque até lá você se prepara novamente. É uma escola para nós sobre mediunidade. Como a mediunidade, ela não deve ser aceita de primeira vez por um nome pomposo, nem por uma forma em que parece ser bom. Temos que fazer o estudo crítico, ser kardecista. E a ideia não é porque Kardec não existiu, Kardec é o pseudônimo, mas ser kardecista é seguir-lhe o método de estudo, de trabalho. Porque a proposta espírita é que nós consigamos desenvolver o nosso pensamento, o raciocínio, para enfrentar os desafios da vida. Quando a obra veio a lume e Kardec começa a ficar conhecido, o grande propósito ali, então, daquela época, era desenvolver um pensamento muito em voga, que era a razão. Olha como as coisas são. Quando houve a Revolução Francesa, a deusa razão foi cultuada em cima da Bastilha. A deusa razão dizendo, chega de opressão, é chegada a hora em que nós teremos a razão por libertação. Nós precisamos pensar, raciocinar. E mais tarde, até a fé deveria ser raciocinada, questionada. E essa doutrina nascente é uma doutrina complexa,
que tem um tríplice aspecto. Não só científico, porque é uma metodologia de pesquisar os fenômenos, e através dos fenômenos extrair dali os fatos, as consequências filosóficas, as consequências ético-morais. Tem um aspecto não só científico, mas um aspecto filosófico e um aspecto religioso. Na revista Espírita, Kardec ainda pergunta: o Espiritismo é uma religião? E ele dá uma resposta ambivalente. Porque ele diz que o Espiritismo é sim religião, se a entendermos como a forma de o homem ter contato direto com Deus. Através da palavra religião, que em seu significado profundo quer dizer religare. Religar criatura e criador. Ora, quando estamos em desconexão, ou na palavra latina, peccatum, o homem pecado está desconectado do seu Criador. E criamos qualquer forma de reconexão. E a palavra, onde se deriva, que gerou a palavra religião, vem de religar, e religar novamente a criatura ao Criador. Alguns entendem de relegere, que quer dizer cultivo das boas inclinações. Cultivo e reprimir as más inclinações. Em ambos é o aspecto lato sensu da religião. Mas se a considerarmos como uma religião da forma estritamente organizada, como templos, rituais e ministros, não seria uma religião. De tal forma que a doutrina espírita, ela não é a religião e não poderá ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Como Leon Denis a entende, porque ela é feita para todo o planeta, não só para os espíritas. Em qualquer segmento, em qualquer entendimento cultural, cabe sim o entendimento espírita. Muitas religiões, muitos povos já estudam o espiritismo dentro dos seus templos e adequam, colocam aquilo que pode melhorar a sua compreensão de mundo. Compreender a doutrina espírita. Por isso, doutrina espírita. Claro que no Brasil, por necessidade jurídica, somos uma religião. Aí poderíamos dizer uma religião com aspecto científico e filosófico. Mas na sua origem, na sua essência, é tríplice aspecto. O aspecto religioso. E qual a diferença entre religião e religiosidade? A religião é um conjunto de rituais, dogmas, ministros, padres, pouco importa que nós vamos colocar ali naquela uma hierarquia religiosa em que muitas vezes o aspecto exterior é valorizado. E a tradição. E a religiosidade é o aspecto interior da criatura. Dentro de qualquer situação, dentro de qualquer templo, essa é a voz do Cristo chegando para toda a humanidade. E aí começa a grande missão dos trabalhadores da última hora. Nessa transição planetária, veio ainda a doutrina espírita nos preparar, nós espíritas, abrir a mente, despertar a consciência para conversar com todos os povos e nações. Não são os outros que têm que entender a nossa linguagem, nós é que temos que ser poliglotas e conversar na linguagem do outro. Ora, se eu estou no meio evangélico, posso muito bem levar os postulados espíritas na linguagem evangélica. Se estou no meio católico, posso levar os mesmos postulados na linguagem católica, reforçando a fé daquele onde ele está, porque não se cabe a nós violentarmos consciências. O tesouro que nós recebemos é primeiro ser aplicado a nós mesmos, e depois levar ao outro. O poliglota fala a linguagem do trabalhador braçal e fala a linguagem do trabalhador intelectual. Adequar essa linguagem é caridade. É caridade com o próprio conhecimento. Kardec nos traz uma nova forma de levar o entendimento à humanidade. E hoje, mais que nunca, precisamos da caridade, está no Evangelho. Agora resta nos perguntar de que caridade a humanidade mais necessita agora? É a caridade dos bens materiais? Olha quantos programas governamentais suprem as primeiras necessidades, mas quão poucos estão com a compreensão necessária para escutar, para acolher, para ouvir.
mais do que em tempo algum, a angústia varreu a humanidade. Mesmo em Goiânia temos casos crescentes de suicídio, porque está ampliando a questão da depressão, a questão da ansiedade. As pessoas não têm dentro de si a alegria de viver, porque perderam o sentido da existência. Jesus precisa nos dar coerência, alegria de viver, porque que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Está em Marco. E o que é perder a alma? Perder a alma no estudo da psicologia junguiana, que estuda esse sentido antigo da palavra, quer dizer, quando tua vida perde a alegria de viver, então tu perdeu tua alma. Não tenho mais vontade de viver. Não tenho vontade, a vida não faz sentido nenhum. Então, tenho tudo, tenho dinheiro, tenho toda a possibilidade dos prazeres, mas não tenho a alegria de viver. Eu sou muito feliz, toda sexta-feira, sextou. No domingo eu volto à consciência. Tive um final de semana maravilhoso. Curti toda aquela situação em que me embriaguei, mas na verdade, o que eu não analiso é que eu fugi à consciência. E se eu tenho necessidade de prazeres, de dinheiro, de propriedades, para viver e ser feliz, significa que eu não suporto o meu silêncio interior. Porque para ferirmos o verdadeiro sentido do ser, em detrimento do ter, não que o ter a pessoa não possa ter dinheiro, não possa ser rica. Não é isso, mas o verdadeiro tesouro que o Cristo nos traz. É o tesouro de ser feliz, ser inteiro na sua fé, levanta-te e anda. Deixai os mortos e cuidar de enterrar os seus mortos. Tu tem a luz do mundo, brilhe vossa luz. Há um tesouro tão grande que foi colocado em nós em forma de germe, que é o enfrentamento da grande batalha espiritual, simbolicamente colocada no Armagedon do mundo terrestre, ou no Apocalipse, é retraduzido agora com uma chave espírita na grande transição planetária, que já começou. Assim como na Revolução Francesa foi necessário o período de terror, as decapitações em massa, para vir a democratização do mundo, também hoje é natural que venha os furacões, as tempestades, não os cataclismas físicos, mas o cataclisma humano. A erupção de tudo que está dentro de nós. Não é nada guardado em nós que não virá à tona. E graças a este movimento, iniciado por Allan Kardec, que aqui simbolicamente quer dizer qualquer um de nós que aceite a missão. Kardec é este exemplo para nós espíritas sermos também Allan Kardecs. Nas várias missões que nos foram colocadas, com alegria, com a certeza de que cada um tem uma missão linda de acordo com a sua capacidade, necessidade, merecimento. Para entender tudo que nos é colocado, é importante compreendermos a divina proporção. Cada um recebe segundo a sua capacidade. Mas ensina-nos Jesus, deverás amar ao teu próximo, assim como a ti mesmo. Gosto muito de falar isso sempre. Se minha capacidade de amar a mim mesmo, de 1 a 10 é 4, quanto deverei amar o meu próximo? Quanto? 4. Se eu amar 4, e que é o quanto que eu me amo, estarei atingindo ou não a minha capacidade que Jesus me deixou. Sim ou não? E se o outro tem a capacidade? 8, de 1 a 10, 8. Ele ama 8. E ama outro de forma 8. Então ele ama a si mesmo na escala 8 e ama o teu próximo com 8. Cumpriu ou não? E entre nós dois, quem está melhor? Quem está mais de acordo com a lei do Cristo? Eu ou ele? Quem? Deu divisão aqui, gente. Metade diz que foi ele. Olha só que interessante. Existe isso também, vamos complicar um pouquinho mais. Eu me amo 4, mas amo meu irmão 6. Eu amo as pessoas muito mais do que amo a mim mesmo. Está de acordo com Cristo? Não está de acordo com Cristo. Amarás o teu próximo apenas como a ti mesmo. E se amas mais o teu próximo do que a ti mesmo,
algo errado. Porque é preciso se amar. Ninguém vai conseguir perdoar a outrem se não perdoar-se a si mesmo. Ninguém vai conseguir amar a outrem se não amar-se a si mesmo. É a divina proporção. Quando eu pego e amo o outro mais do que a mim, eu engano a mim mesmo. Eu me violento. Olha que coisa. E o julgamento? Qual é a medida de eu ser julgado? Qual a medida da minha condenação? Se não, o quanto eu condeno, o quanto eu julgo e condeno o meu irmão. E é como a pergunta, eu que amo 4, amo o outro como 4, ele que ama o outro como 8, estamos igualmente de acordo com a lei de Deus. Ele não está melhor do que eu, nem eu melhor do que ele. Então o que fala, o que nos traz a doutrina espírita é fase, o que é, tem capacidade. Se o teu talento é 1, multiplica o teu talento em mais 1. Se é 5, multiplica 5. Mas não enterra seu talento, não enterra o que você recebeu. E o que é mais engraçado, muitos nossos sofrimentos hoje explica a doutrina espírita, que os infortúnios que nós sofremos, a grande maioria, tem causa na vida presente e não na vida passada. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós sofremos por aspectos psicológicos. Nós nos deixamos levar pela saudade do que se foi e prendemos nosso olhar olhando para trás. Eis que ficamos deprimidos e não vemos o futuro à frente. Ou então eu nego o presente e olho apenas para o meu futuro e fico sofrendo pelo que não aconteceu. E quanto menos acontece, quanto mais demora a chegar, sofro por antecipação, me desorganizo, me desequilíbrio e entro em frustração por ansiedade. A doutrina então nos converte a estarmos olhando para nós aqui e agora, ao meu presente. Lá atrás, no Velho Testamento, quando a esposa de Ló recebe a orientação de que não deve olhar para trás assim que sair de Sodoma e Gomorra, e ela olha, ela se transforma numa estátua de sal. O que não sabemos que aquele ensinamento simbólico fala para todos nós. Sodoma e Gomorra é a nossa história, Sodoma e Gomorra é o nosso passado. Sodoma e Gomorra é meu apego ao que se passou. Ah, como eu era feliz no meu tempo. Quer dizer, eu sou triste hoje. A vida é desinteressante. Hoje eu fico olhando para trás. Olhar para trás nos engessa. Eu estou o quê? Enterrando mortos. Porque Sodoma e Gomorra está morta. Pegando fogo porque está em transição. Eu tenho que andar para frente, receber alegria, esquecer o passado. Quando eu olho saudoso, apegado por aquela pessoa que eu perdi, pela chance que se foi, pela história que já passou, minhas lágrimas não permitirão ver um futuro à frente. Da mesma forma, Sodoma e Gomorra neste símbolo simboliza também os nossos ressentimentos, nossas mágoas, nossas culpas. Como é importante para nós espíritas estudarmos a culpa, tirarmos o proveito dela e deixar esse saco de pedra para trás. Não temos que carregar um saco de pedras e reclamar que está pesada a nossa cruz. Porque carregamos por insistência da nossa memória e apego a ficar ressentidos, magoados. A pessoa ressentida é aquela que sente outra vez. O que é ressentir? Produzir o sofrimento outra vez. A pessoa ressentida que olha para si e diz, eu sou cheio de defeitos, eu não conseguirei. Não vai conseguir. Seus olhos estão para trás. Você está olhando por aquilo que passou. E a doutrina espírita nos fala, segue. Como nos orienta Emmanuel, hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Se assim o desejarmos, se assim entendermos que tudo que se passou, devemos dar graças. Todas as nossas quedas foram responsáveis pelo nosso aprendizado. Só cai aquele que estava andando. Quem não estava andando, não cai. Mas também não andou, não deslocou, não aprendeu. E pela lei da vida, toda queda, a própria lei do karma, a própria lei da ação e reação nos corrige o caminho. Kardec é um homem à frente do seu tempo.
E não é só o livro dos Espíritos, é toda a obra que ele coloca. O livro dos Espíritos é apenas a abertura para essa forma de entendimento. Kardec é tão rigorosamente cientista, ligado ao seu tempo, que pergunta, por exemplo, o que é a matéria. São exatas definições científicas, a matéria é o que tem extensão, que a gente toca, pega pelos sentidos. E os Espíritos respondem, não. A matéria existe em estados que ignorais, a tal ponto que para vós não é nada. E respondem de acordo com a lei da relatividade de Einstein, de acordo com a lei da física quântica, que só viria a ter os seus pródromos, seu início no século seguinte. Estamos em 1857. Olha a grandeza da obra espírita, a grandeza das respostas. Kardec rigorosamente ao seu tempo, na ciência, e recebe respostas muito acima do seu tempo. Pega lá o livro dos Espíritos, olha de novo, definição de matéria. Aí vamos chegar na definição de matéria, chegando à energia, à relatividade e toda a compreensão quântica que nós estamos apenas iniciando, portanto, a obra está apenas no seu começo do entendimento. Ela foi escrita para o futuro. Kardec tem um esforço enorme de sintetizar, clarear, tentar entender e abrir caminhos para a sua interpretação, do qual nós somos herdeiros. Estudar é uma grande homenagem. Explicar o que estudamos e adequá-lo a quem tem necessidade é uma grande caridade. A gente pensa que a caridade é só com as pessoas, mas podemos ter caridade com tudo. Caridade com o animal, caridade com o livro que estudamos. Porque é da essência do aprendizado o amor. Volte no tempo da escola. Qual era aquele professor que você disse, aquele professor é o que eu mais gosto? Mas por que você gosta daquele professor? Porque ele é apaixonado. Ele ama o que faz. Pode observar. Quem realmente sabe é quem ama. Não é o cérebro que nos ensina, é o amor. Só conhece quem ama. Só conhece o filho, a mãe que ama este filho. Só conhece o animal de estimação, a pessoa que ama este animal de estimação. Quantas vezes o animal ali é atropelado? Chega-se para uma pessoa, doutor em biologia, e ele fala, que mal tem, basta comprar outro cachorro, outro gato, por que você está chorando? Aí você diz, doutor, você não conhece porque você não o amava, você não teve contato. Eu conheci, ele era único. Aos olhos de quem não tem amor, todas as aparências são iguais. Todos os fenômenos são iguais, todos os cachorros são iguais, são a mesma coisa. Não é uma crítica à academia, à ciência, mas é uma valorização do amor como conhecimento. Então, com isso, ler um livro é amar este livro. Conversar com a pessoa é amar o crescimento dessa pessoa. Tudo são formas de caridade. E a caridade mais importante é dar sentido à vida num tempo em que perdemos a alma. Ganhamos o mundo como nunca em tempo algum. Pessoas estão prósperas em casas e condomínios fechados. E o suicídio acontecendo ali dentro. Com pessoas que têm a beleza física, têm tudo. E, no entanto, não têm a alegria de viver. Estão sorrindo nas redes sociais. Vencedoras. Invejadas por muitos de nós na invigilância. De observar que a rede social, infelizmente, está sendo utilizada apenas para descobrirmos que nada somos, mas da maneira pior possível, que tudo que almejamos, todos os outros estão melhor do que eu, todos estão sorrindo, viajando, quando na verdade por trás daquela máscara, daquela imagem estão chorando, porque não tem contato humano, porque não tem essa humildade de reconhecer que a grande transformação só é possível quando esvaziamos de nós mesmos. Aquele que chora, de verdade, deixa esvaziar o seu conteúdo. Quem chora suas lágrimas esvazia do conteúdo para receber água nova. Não há como pegar uma jarra cheia de água e colocar água nova, se não esvaziar aquela água que lá está. E a água parada adoece. Então, quando eu choro, quando eu descubro, quando me autodecepciono, eu permito encher-me de uma nova água da vida eterna. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Está aí a explicação. E o maior consolo é o próprio Consolador, que chega na forma do Espiritismo. Na forma de uma
possibilidade para tantas interpretações. O desafio está próximo, posto a nós, do autoconhecimento, do autoesvaziamento e permitir que isso aconteça. Uma outra visão. O pobre de espírito. Quem é o pobre de espírito? Hoje podemos entender com Allan Kardec. O pobre de espírito é aquele que se despiu da sua vaidade, do seu orgulho, do ser melhor que o outro, de competir e ser o primeiro, como diz o Evangelho hoje, que é a obra de Kardec com a equipe da codificação. Os últimos é que serão os primeiros é que serão os últimos. Então, quando sou cheio do Espírito, eu sou o primeiro. Mas eu perco a alma da alegria de viver. E um simples pescador, um simples galileu, liderado por um mendigo à luz da época, um homem que nada tinha, nenhum cargo, nenhuma roupa preciosa, nenhuma mansão, chamado Jesus de Nazaré, que era um homem que menos tinha e que mais era. É o ser espiritual, levantou multidões. E esses homens destemidos se levantaram, com a cabeça erguida e enfrentaram povos e nações, com alegria espiritual, dizendo: tu também receberás, ó Dimas, na cruz. Sou um ladrão arrependido, tu também estarás comigo no paraíso. E esse paraíso é o paraíso interior. Quantas coisas estamos recebendo? Essa reflexão é fundamental para nós. Então o choro de hoje nos esvazia e chegamos em pobres de espírito. Eu sou pobre de espírito, reconheço que eu não sou nada, reconheço que eu não sou nada sem a árvore da vida. Eu sou um galho, mas um galho que não está ligado à árvore seca. Eu preciso me reconectar à árvore, à seiva. E essa árvore é Cristo, essa árvore é Deus. E quando estou conectado, eis que meus ramos ficam verdejantes. Estando junto, porque eu e o Pai somos um, diz Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se eu estou com Cristo, eu vivo, porque Ele é o caminho que eu ando. Andando, eu encontro o quê? A verdade. E na verdade, porque Jesus diz, não é a verdade, é na verdade. Andando e chegando na verdade, encontra a vida. Nota que a ideia com Cristo é estar andando. E se eu estou andando pobre de espírito, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que lindo. Como a doutrina espírita nos traz todo o material nas nossas mãos. E ser pobre de espírito é ser o último. É não querer aparecer, porque quem quer aparecer, quer se promover em relação ao outro, revela seu complexo de inferioridade. A pessoa que quer ser o primeiro, disputa, na verdade, ela sofre de inferioridade. Quem realmente sabe do seu valor, é tranquilo. Não quer ofender ninguém, nem diminuir ninguém, porque sabe o seu próprio valor. É humilde. E o exemplo de humildade é Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha a humildade de Jesus, senão por mim. Ele tem consciência de quem é. Humildade não é abaixar a cabeça, não é se diminuir, é elevar-se sabendo que toda a força espiritual que nós trazemos vem da espiritualidade, vem do Cristo. O Evangelho está no meio de nós, como nunca em tempo algum. Essa casa é abençoada e agraciada por uma equipe espiritual fantástica que nós estamos sentindo agora. Quantos espíritos! Espíritos de outras nações aqui trabalham também. Nações que foram muitas vezes atacadas, vêm em outras formas se manifestar, mostrando o poder da simplicidade, para que abramos nossa consciência, nossa mente a todas as possibilidades. Hoje é esse dia com Kardec de começarmos a kardecizar a nossa forma de entender. Não há rituais, nem dogmas, mas eu posso ter meu dogma e meu ritual. Olha só a diferença. Quando ele diz que o Espiritismo não tem rituais, é porque não tem rituais definidos. Mas quando falamos rituais como procedimento, nós também temos o nosso. Ou não é diferente quando termina-se a palestra, temos o passe. Recebemos a água fluidificada. Ou outros levam a garrafinha.
É um procedimento, poderíamos chamar dessa maneira, mas não tem aquele ritual do qual não pode se fazer. Seria um procedimento. Entende porque o Kardec nos abre todas as possibilidades? É um conhecimento dinâmico. A psicologia nasce dessa filosofia. Na época de Auguste Comte, pelo positivismo, a psicologia não é considerada. No tempo de Kardec, a psicologia não é considerada, porque ela é subjetiva. Após a doutrina, e mais que nunca isso, nós vamos fechar a palestra de hoje, que é a necessidade do complemento da obra. Kardec, então, mais ou menos em 10 anos, é avisado que será iniciada a obra, trabalha seu aspecto da razão. Mas ele precisará reencarnar e continuar esta missão, como toda a comunidade, porque não é apenas é um grupo que viveu ali, reencarna e fazemos parte deste grupo, para viver agora o outro lado da percepção, que é da inteligência emocional. Na época abordávamos a capacidade da razão, mas foi preciso que viesse o movimento romântico, que não quer dizer romantismo, mas um movimento enquanto valorizar o lado emocional, como Nietzsche, que é um dos grandes pensadores que valoriza esse emocional, Schopenhauer e outros que vieram depois, falando que o homem é uma explosão emocional. Tivemos o início do século XX com as catástrofes emocionais que não estavam sendo trabalhadas. E temos no Brasil a explosão da obra complementar, trabalhando agora a riqueza do lado emocional. Razão, sabedoria e amor. Razão e emoção, sabedoria e amor devem andar conjugados. Hoje temos essa riqueza plena. Essa é a nossa casa espírita. Essa é a nossa herança e cada um é extremamente valoroso para o mundo maior, para a espiritualidade. Não esqueça do valor de cada um de vocês, de cada um de nós, sem exceção. Somos pouquíssimos diante do desafio imenso lá fora. A transição planetária nos exige que acordemos o espírito. Mesmo no combate, 1000 cairá à sua direita e 10.000 à esquerda, como símbolo para dizer, aquele que está na luz, acende essa luz e afasta multidões que estão nas trevas. E aquele que está nas trevas, uns fogem, outros ajoelham e pedem a oportunidade. Estende o braço e mais que nunca temos que acolher. Não como aquele que é melhor que o outro, porque somos todos irmãos. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Podemos um ou outro ser mais evoluído num campo ou em outro. Às vezes você é mais evoluído no violão, na arte, mas ele na matemática. O outro pode ser uma professora que tem amor. Quem somos nós para julgar o nosso semelhante? Mas que não precisamos nos unir. Acolher quem chega à casa espírita. Porque a pessoa é valorosa. E quem chega não chega por acaso. Eis que o feixe de varas anunciado por Bezerra de Menezes se faz mais forte que nunca. Oremos uns pelos outros. A noite não está fácil. A psicosfera está densa. Como nunca estamos vivendo momentos de angústia. Já avisados, porque tem pessoas sofrendo no meio da noite. Desencarnados pedindo socorro. Estes são os nossos votos de que essa reflexão possa multiplicar como sementeira divina em nossos corações. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento do nosso Mestre Jesus, fazendo as nossas reflexões, colocando a imagem do nosso Mestre com os braços abertos, nos recebendo, nos acalentando, nos orientando, mas também fazendo-nos lembrar da nossa importância aqui nessa vida, nessa encarnação, do quão bom podemos ser, do quanto bem possamos fazer ao nosso próximo. E de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, traçando uma trajetória mais iluminada, mais próspera, dentro dessa proteção divina que nos envolve, que cura as nossas enfermidades, que nos traz notícias boas e que nos prepara
para a vida futura. Mestre Jesus, que teu amor possa nos envolver, agora e sempre.